Olá, está começando mais um Escolas do Conhecimento, um programa que foi produzido e idealizado pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale em parceria com as mais diversas áreas do conhecimento desse universo incrível chamado Univale. Nossa pauta de hoje vem lá da Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Nós vamos falar sobre netiqueta e mercado de trabalho, um assunto bem interessante. E quem está conosco para bater esse papo é a coordenadora do curso de Relações Públicas Modalidade EAD, professora Emiliana da Silva Campos Souza. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Tudo ótimo. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Eu acho que vai ser uma discussão bem interessante para a gente dar algumas dicas aí para melhorar a imagem e reputação desses profissionais aí do Não mercado. é? Professora, vamos primeiro fazer um breve resuminho assim, ó. Quando que as redes sociais ganharam esse peso para a gente estar falando aqui de comportamento nas redes? Então, a gente pode né, dizer que as redes sociais elas tiveram um boom muito forte em 1995, onde nos Estados Unidos foi criada uma rede de relacionamento para fortalecer a comunicação entre acadêmicos nos Estados Unidos. Né? Então, eles chamavam de Classmates, era o nome da rede, né? E dali em diante a gente começou a ter, né, o Facebook, Instagram, né, Twitter e várias redes, como o WhatsApp também é uma rede O de finado relacionamento. Orkut a gente pode considerar também uma rede? Sim, na verdade ela começou, né, ele acabou dando um boom maior ali, depois o Facebook veio e entrou com tudo, né? E aí o Orkut acabou não Não sendo mais a resistiu. utilização, é. E aí a gente já né, pulou para a plataforma do Facebook, que tinha muito mais né, requisitos, muito mais itens para você né, trabalhar e postar e compartilhar conteúdo do que o próprio Orkut, né? Então hoje a gente tem aí uma exposição né, das pessoas numa rede social forte, né, em várias redes, inclusive, que aí, obviamente, a gente tem que agora, né, começar a pensar em comportamentos, né? Exatamente. Aí veio a netiqueta. O que é a netiqueta, professora? São palavras do novo mundo, desse novo momento que a gente vive? Sim, exatamente. Bom, a gente pode dizer assim, até peguei uns dados bem legais aqui, né, que a gente pode dizer que hoje o Facebook, né, é a rede mais acessada no mundo, né? Engraçado que eu sempre achei que fosse o Instagram, Eu também. mas não. Facebook é o mais acessado, a gente tem 2,7 milhões de pessoas conectadas. Então você imagina, né, o YouTube em segundo lugar, a gente tem aí com 2 milhões, bilhões de pessoas, né? Tô falando em bilhões, né? O WhatsApp vem em terceiro com 2 bilhões. Depois a gente tem o Instagram com 1,15 bilhões de acessos. Depois o LinkedIn, nós vamos falar um pouquinho dele também, que é 727 milhões. E o TikTok entra no último com 689 milhões de acessos, isso mundo, tá? O Brasil pode ser considerado aí o segundo ou o primeiro de acesso de pessoas conectadas também, então a gente está bem próximo desses dados e o Facebook ainda a plataforma mais acessada. E aí, com tudo isso, né, eu posso dizer que a netiqueta, ela veio da etiqueta, só que é o comportamento das pessoas nas redes sociais, que na verdade também precisa ter um comportamento adequado. Né, talvez até mais do que a própria etiqueta pessoal, né, de você estar ali num restaurante e usar a etiqueta num público muito menor. E na internet você tem uma exposição de quase para milhões de pessoas. Né? Então, que tipo de comportamento até que tem? Então, a netiqueta, ela foi criado o nome através de network com a palavra etiqueta. Né? Então, seria o comportamento das pessoas em redes sociais. Né? Que tipo de comportamento seria mais adequado? Né? O que a gente pode dizer assim, amigável, eficaz e que não se exponha tanto negativamente, né? E até muito mais positivamente, isso não exponha você a uma situação que possa até complicar a tua vida profissional. E tem Né? regra E básica disso? Porque a gente sabe das regras básicas, ao sentar na mesa, né? A sim, etiqueta tem umas regrinhas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, com os pais, e depois, né, por sim, conta própria, a gente vai aprendendo como se portar, digamos assim. Tem regra para netiqueta tem também? regra. É engraçado que a etiqueta na presencialidade das pessoas, né, ela é muito mais polida e a gente acaba tendo um comportamento um pouco mais interessante do que nas redes. Por trás de um computador, de uma rede, você acaba tendo um pouco mais de coragem de desenvolver algumas estratégias né, e falar coisas que às vezes você não tem essa mesma né, coragem pessoalmente. Né? Vamos combinar que essa é a verdade. Então, a etiqueta, ela vem muito, principalmente, né, um dos tópicos mais falados hoje na etiqueta é a gramática.
e a concordância, então a escrita das pessoas quando elas se referem a algum assunto, né? A gente já tinha isso hoje, né, profissionalmente falando, se você for ver bilhetes deixados por secretárias, a gente também tinha problemas com isso, né? E agora a gente tem uma rede por trás, né, onde ela também trabalha com reuniões, recados, né, postagem, compartilhamento de conteúdo, aonde a gente tem a concordância verbal e a gramática muito forte na referência da imagem e reputação de quem está multiplicando essa informação. Né? Então, a gente tem aí uma preocupação enorme em relação a isso, essa grande, né, questão em todas as redes. Se você pesquisar hoje na etiqueta, tu vai achar as primeiras regras, né? A primeira regra é a gramática, a concordância entre as frases, porque muitas frases podem dizer uma coisa e a gente, sem uma pontuação, outra, elas claro. são totalmente diferentes, né? A questão de você utilizar as letras maiúsculas, porque hoje na rede social, usar letras maiúsculas é como se você estivesse gritando com as pessoas, né? Então aí é uma coisa que não é legal, né? Já vou dizendo como dica. Evitar, por exemplo, né, mensagens concorrentes, né? Eu acho que são coisas que as pessoas não gostam, né? Muito, né? Às vezes questões religiosas, muita gente segue o seu perfil, né? E isso às vezes não é uma coisa tão adequada, tá? A gente tem uma questão também muito forte na questão dos emojis, né? Não usar com muita quantidade, né? Trabalhar uma coisa mais né, moderada, porque tem muita gente que exagera, né? Manda e tal. E tem uma coisa que quando eu estava montando aqui né, os itens para a gente conversar, a questão, por exemplo, assim, hoje em dia o WhatsApp, né? Vamos falar que é uma rede que está sendo muito usada principalmente por empresas, né? E profissionais que entram em contato com o seu consumidor. Então, assim, às vezes tu vai entrar em contato com uma loja e tu gostou de um produto. Quer dizer, que tipo de intimidade, e aí entra vários itens aqui que eu vou falar, que você vai ter com o teu cliente. Então, assim, senhor ou senhora, boa tarde, boa noite, né? Obrigada, por favor. Eu acho que são palavras que mesmo na nossa fala pessoal, na rede ela também precisa ser usada. Claro. As pessoas precisam ter essa, né? Eu estou conversando com alguém, alguém me chama no WhatsApp ou até na rede, no Message, qualquer uma outra item que você vai fazer um bate-papo, tu não vai me dizer boa tarde, não vai me dizer boa noite, quer dizer, eu não falei contigo hoje, eu não te conheço, eu não, né? Então, se é professor, se é senhor ou senhora, eu acho que até aí isso não mudou. E a gente precisa que isso seja enfatizado para as pessoas, principalmente, né? Profissionalmente falando, exatamente. Então, assim, numa loja, por exemplo, né, quantas vezes você já deve ter comprado e você pensa, tá bom, Flor, e manda beijinho com o coração. Quer dizer, eu nunca vi a pessoa na minha vida. Você sabe que até isso, quando eu vou mandar para um gestor, né, eu não mando um beijinho com o coração, né, eu mando às vezes um joinha com um sorriso, né, ou só um joinha, quer dizer, eu não tenho intimidade para mandar esse tipo de coisa. Isso é bacana então, falar. Esse polimento, principalmente no WhatsApp, que a gente tem usado aí de 2 anos para cá, depois que a pandemia, principalmente com a pandemia, né? A gente tem usado muito profissionalmente essa rede e assim, o cuidado com o que você vai falar, a forma que você vai falar e os cuidados da educação, né? De você usar os pronomes de tratamento, né, adequado e sempre agradecer tudo que você for colocar. Professora, o assunto é muito extenso, a gente tem 10 minutos, né? Sim, então eu acho que eu vou ter que te convidar para falar de novo aqui, mas eu quero, antes da gente terminar, que você pelo menos diga para nós qual a relação que a gente tem que ter da etiqueta com o mercado de trabalho. As empresas olham os nossos perfis, a gente tem que ter esse cuidado, porque pode ser que, eventualmente, eu perca um emprego por conta do que eu posto nas minhas redes? Eu tenho um dilema que eu uso. As empresas estão de olho em você. Ui, que medo! Tá? E assim, ó, mesmo que tu tenha uma rede aberta, né, que tu tenha uma rede, por exemplo, o LinkedIn hoje é uma das redes que mais os profissionais procuram mão de obra. Muita gente hoje é procurado ali como um grande profissional e pela conexão que você tem na rede. O Instagram e o Facebook, por exemplo, ontem eu fiz entrevista com 6 estagiários. Os 6 eu olhei a rede social deles. Porque eu precisava ver a índole, que tipo de postagem, quem são as pessoas que eles seguem, como é que eles... até isso, quem segue é importante. Quem segue também. Fica a dica aí, né? Pro pessoal. Se ele está dentro da política da minha empresa, né? Se ele não segue pessoas que são concorrentes minhas, ou até pessoas que não são da mesma política cultural da minha empresa, né? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa rever, por mais que a gente não queira, né? E achar, porque é particular, é meu, não interessa. Você está se expondo, e a exposição, ela reflete no teu trabalho.
né? Expor fotos muito né, sensuais, coisas assim, pode refletir na tua imagem como organização. Então, esse cuidado sempre tem que ter, independente de ser rede ou não. Que bacana. Professora, eu já vou deixar o convite feito aqui no ar do Escolas do Conhecimento para que você volte para a gente falar mais, porque o assunto é muito interessante e teria muito mais perguntas para fazer. Vamos combinar assim? Com certeza, vou adorar falar, com certeza. Obrigada, viu, professora Obrigada. Emiliana da Silva Campos Beijo, Souza. Prazer falar contigo, um beijão. E o Escolas do Conhecimento vai ficando por aqui.